É verdade? Vamos lá, então. Uma atualização da tomografia, então, para ver como ela é vasta, tá? A gente consegue realizar, então, exames para pneumologia, cardiologia, neurologia, ortopedia e urologia, tá? Urologia, por aqui imagem 3D, a parte do pneumo, a vascular, parte do pneumo, pulmão, aqui a aorta, abdômen, joelho na traumato, tá? Aqui um corte sagital, aqui cortes axiais e aqui um corte coronal. A gente já vai chegar nessa parte também dos cortes. Então, aqui a atualização dos aparelhos. Primeiro, o sequencial, tá? O single slice, apenas um detector. O multi-slice, o mais utilizado, tá? Aqui é o SPECT-CT, que é da medicina nuclear, e o PET-CT, também na medicina nuclear. Equipamentos muito rápidos, muito bons, tá? Mas esse aqui na tomografia é o que a gente utiliza lá, tá? Muito bom mesmo, o multi-slice. Então, em que a tomografia difere das radiografias convencionais? Os dois pontos importantes. Forma uma imagem transversal, eliminando a sobreposição de estruturas que ocorre nas radiografias simples. Imagem transversal, um corte axial. A sensibilidade da tomografia para diferenças sutis na atenuação dos raios-x é pelo menos um fator 10 vezes maior que obtida em registros em filmes, tá? Então, eu consigo uma imagem muito melhor do que um raio-x. Características: não sobreposição de estruturas, não temos sobreposição, tá? Melhor contraste, menor radiação espalhada, tá? Usa detectores que permitem visibilizar pequenas diferenças em contraste de tecido, manipular e otimizar imagens. Eu posso fazer o que eu quiser com as imagens depois que elas foram obtidas. Tá? Posso fazer o corte que eu quiser depois que eu fizer a minha aquisição em axial. Tecnologia que envolve aquisição, processamento de dados e apresentação da imagem. Então, aqui, o meu raio-x comum, aqui minha tomografia de abdômen, tá? Olha a diferença, tá? Aqui eu consigo visualizar sombras, ó. Aqui é gases, aqui eu tenho gases, aqui eu tenho a coluna, aqui eu sei que fica o fígado, porém aqui eu visualizo o fígado, a parte do intestino, o osso ilíaco, bexiga, a parte da musculatura, é muito mais nítido, tá? Show de bola. Como que funciona a tomografia? Ela trabalha com tubos de raio-x de alta potência. O tubo disposto no interior do corpo do aparelho apresenta um movimento de rotação de forma justaposta a um conjunto de detectores. Então, o tubo é de um lado, o detector do outro, tá? Justaposta é o contrário. Os detectores são os elementos responsáveis pela coleta do residual de radiação de um feixe estreito. Durante a aquisição de um corte tomográfico, enquanto o tubo gira ao redor do paciente, um feixe de radiação é emitido, indo incidir nos detectores que coletam as informações obtidas, a partir de múltiplas projeções. As informações, então, são enviadas ao computador, responsável pelo processamento das imagens. Então, até que eu consigo fazer toda a minha varredura, o meu computador já vai processando as imagens, lendo as linhas de HU
tá? Vocês vão entender depois o que que é, para formar a minha imagem. O que é um exame de tomo helicoidal ou espiral? É o método de aquisição de dados continuamente, através de diversas rotações completas do Gentry, enquanto a mesa de tomo é movida para dentro ou para fora. Exames sequenciais e helicoidais. Sequencial é similar, então, ao pare e dispare, onde depois de cada rotação do tubo, o paciente é movido para a próxima posição, para imagens subsequentes, tá? Então, sequencial, o paciente está ali, eu disparo, faço uma imagem. Ele anda, para, eu disparo, faço outra imagem, tá? O helicoidal vai ser os dados simultaneamente, enquanto o paciente é movido para dentro ou para fora do Gentry. Eu vou ter imagens simultaneamente. Ele está entrando, eu estou tendo imagens, tá? Essa aqui é a diferença. As características do método. A tomografia apresenta feixe de aspecto laminar em forma de leque. A aquisição das imagens ocorre no plano do Gentry, o que primariamente gera cortes transversais ao plano do corpo. Então, cortes axiais. Transversais e axiais é a mesma coisa. A imagem final é digital e pode ser facilmente manipulada por softwares. Quanto maior a matriz, melhor será a resolução da imagem. Aqui de novo, para a gente não ter mais dúvidas. A mesa fica parada, faço um corte, ela anda. Faço outro corte, ela anda. Aqui a mesa está se movendo e eu estou fazendo cortes, tá? Então, no axial e aqui o helicoidal. Por enquanto, a história ali e a formação da imagem, tranquilo? Que vem mais coisa. Então, vamos para a nossa posição anatômica de novo, tá? A posição anatômica do corpo vai ser sempre utilizada em exames de radiodiagnóstico. Só que na tomografia, o que a gente vai ter? Corte sagital, coronal e axial, tá? Então, esses vão ser os cortes que a gente vai utilizar lá na tomografia. Para mim ter um corte sagital, o que eu vou fazer? Aqui está o paciente, tá? Posição anatômica, eu vou fazer um corte no meio. Eu vou ter direito e vou ter esquerdo. Então, o que ficou, a imagem, é como se fosse o perfil. É um corte sagital, que vai ficar essa imagem aqui. Quase lá, mãe. Então vamos tomar. Vamos tomar e depois eu volto para lá. Então, vamos tomar, Sandra. Vai tomar café. Pode tomar café também, não? Também quero. Não tá. O Sandro vai tomar café. Tô precisando de um Tem café. um bolinho de chuva junto? Ô, Sandro, quero café e meu marido e minha filha também. Você lascou, Sandro. Então, assim, ó, o corte sagital, tá? Eu vou dividir direita e esquerda. O coronal, anterior e posterior. E o axial, de superior para inferior. Então, vai ser assim o corte. Como fosse fatiado, tá? Vamos lá. Vamos entender isso. Então, o corte coronal. Como é que eu vou ficar a minha imagem? O paciente vai estar de frente para mim. Eu estou visualizando ele de frente. Tá? Esse aqui é um corte coronal da face. Aqui é a parte nasal, seio maxilar, mandíbula. Tá? Corte axial. Eu vou fazer cortes
de cima para baixo. Aqui eu tenho um corte axial da maxila, tá? E o corte sagital, eu estou visualizando o paciente de lado, em perfil. Aqui é um corte sagital da face. Tranquilo? Ou não? Professora, Tranquilo. Oi? esses cortes a gente determina na máquina daí? Assim, Programa ó. ela? Não, isso aqui vai ser quando vocês forem reformatar a imagem que vocês adquiriram. A aquisição de vocês entendi. vai ser sempre em axial. Porém, vocês vão formatar depois em coronal e em sagital. Tá? Porque ela já vai estar em axial. Então, tu vai fazer no sagital e no coronal. Tá? Tá bom, obrigada, prof. Nada. Então, o axial, ele vai delimitar o plano de corte numa vista superior para inferior. Esse é um corte axial de crânio. Tá? Ó, o corte vai ser assim. Tranquilo? De cima para baixo. Tá? Corte axial do crânio. Plano transversal ou horizontal. É a mesma coisa que axial, tá, gente? Se aparecer lá para vocês, corte transversal, corte horizontal ou corte axial, são todos nesse sentido, de cima para baixo, tá? Então, o plano transverso passa horizontalmente pelo corpo e divide em parte superior e inferior. É também chamado plano horizontal. Neste plano ocorre a rotação. Então, sempre o axial, transversal ou horizontal vai ser de cima para baixo. Vai ser feito fatias, tá? O coronal. Anterior, posterior, tá? Então, aqui é um corte coronal da face. Ó, o corte vai ser nesse sentido, tá? Da frente para trás. Plano frontal ou coronal, mesma coisa também. Ele passa através do corpo de lado a lado, dividindo em frente e costa. É também chamado plano coronal. Os movimentos que ocorrem nesse plano são abdução e adução. Então, eu vou cortar nesse sentido, tá? Da frente para trás. E o corte sagital, divido nesse sentido aqui, que vai ser o meu perfil, tá? Só que para nós, na toma, a gente não utiliza perfil. É corte sagital. Delimita o plano de corte numa vista direita e esquerda, reformatado sempre de esquerda para direita. Então, aqui é um corte sagital da face. Aqui eu visualizo a órbita, o nervo óptico, o seio maxilar, tá? E aqui, seio esfenoidal. Então, o sagital é nesse sentido, como se eu dividisse paciente ao meio, tá? Plano sagital passa através do corpo, da frente para trás, e o divide em direita e esquerda, tá? Pode-se pensar nele como uma parede vertical, cuja extremidade se move. Os movimentos que ocorrem nesse plano são flexão e extensão. Vamos dar uma treinadinha? Para ver se vocês pegaram bem os cortes. Essa imagem. Vocês acham que é da qual região?
A primeira. O que a gente está visualizando ali? Hã? É do crânio, né? Não, mais para baixo. Dá para ver a mandíbula ali. Região do pescoço. Maxilar? É, a região do pescoço, ó. Eu consigo visualizar a vértebra cervical, tá? E aqui é a mandíbula. Aqui já é a parte do esôfago. E aqui são as partes moles do pescoço e aqui começando as costas, tá? Então, é um corte Axial. axial de pescoço, tá? Esse aqui. Abdômen? Coronal de abdômen. Coronal de abdômen. Isso. Muito bem. Quem é que tá falando aí que eu não tô vendo? Eu sou o Igor. O Igor. Tá bem, Igor? Gostei. Aqui. Essa primeira. O que a gente visualiza? Calota craniana, o dente do áxis e a C1. As mastoides. Qual região? Occipital. E é qual corte? Coronal. Coronal de crânio. Isso aí. Um corte coronal. Então, eu estou sempre com o paciente como se ele estivesse na minha frente. O corte coronal. No axial, eu estou vendo como se eu visse ele de cima para baixo. Tá? Então, aqui é um corte axial de tórax. Aqui é a região pulmonar, essa mais escura. Parte cardíaca, com mediastino. Externo, as costelas e a coluna vertebral. E aqui são as partes moles, musculatura e gordura. Tá? Essa aqui. Tempo. Não? Axial de crânio? Axial de crânio. Isso aí, menina. Tá? É um corte axial de crânio. Já tá quase chegando no topo. Tá? Aqui. O que eu visualizo? Os Esse é um dois axial rins. de pulmão. Rins. De Axial de abdômen. abdômen. Tá? Tem os rins e o fígado. Então, os rins já não é mais tórax. Os rins já tá na parte do abdômen. Axial de abdômen. Aqui é gases, aqui é fezes, tá? Aqui. Coronal de crânio. Uhum. Vocês viram que só mudou a tonalidade, né? Depois vocês vão entender o porquê. Tem mais coisa. E aqui, ó, vocês estão visualizando, ó, isso aqui é o tumor, tá? É um tumor no crânio. Esse aqui? Coronal de face. Isso, menino. Aqui. Axial de De pulmão. pulmão. Estão vendo essas marcas aqui? É o tal do COVID, que é o mosaico em vidro fosco, tá? Esse é um de pulmão, o COVID. Esse aqui? É um axial também, prof. Axial de
Crânio. Crânio. Isso. Tô gostando. Aqui é fácil. Tá dado. É até a nomenclatura, ó. É um sagital de que nervoso. E Coluna lombar. isso aí. Ó, L5, L4, L3, L2, L1. E o sacro, tá? Isso aí, é um sagital de coluna lombar. Aqui. Então, no sagital, eu estou visualizando o paciente de lado para mim, tá? Sagital de crânio. Sagital de crânio. Crânio. Isso. Tá? Então, os dois são sagitais. Um de coluna e um de crânio. Aqui. Sagital de coluna cervical. De pescoço. Na toma a gente tem pescoço. Porque se for coluna, eu não vou pegar a face. Quando eu pego tudo, é porque eu tô pegando a região do pescoço. Tá? Ah, Mas tá. é sagital. Isso aí tá bom. Acertou. E aqui? Coronal de pelve. Uhum. Isso aí. Tô gostando, garoto? Aqui. Vocês viram que muda a janela deles, né? Muda a janela da imagem, que a gente chama. Então, depois vocês vão entender o porquê. Que cada exame tem um tipo de janelamento. Dependendo do que eu quero mostrar. Aqui Acho que é um continua axial. axial Do tórax? do tórax, tá? Porém, o que é a diferença? A parte pulmonar aqui, eu estou visualizando somente preto, né? Não estou visualizando as ramificações como aquele outro, porque aqui é Pois um é. outro tipo de janela. Aquele lá é a janela específica para pulmão e esse é uma janela para partes moles, tá? Então, o que o meu interesse é a musculatura e a parte do coração, tá? Aqui, Axial de crânio, né? no axial de crânio. Uhum. Isso aí. E agora? Agora o bicho pega. O que seria isso aqui? Axial de tórax? Mais para baixo. Bem para baixo. Ó, Isso Abdômen? daí não é dos rins, prof? aqui eu estou visualizando a bexiga. Ah, é o axial Aqui. de pelve. Aqui, isso, de pelve. O osso do quadril. Aqui é a coluna lombar, quase o sacro. E aqui é o ânus, tá? Então, um axial de pelve. Aqui, Sagital lombar. Abdômen? sagital de abdômen. Ó, eu consigo visualizar que tem um tumor, provavelmente é no útero dessa paciente, porque a bexiga tá aqui embaixo. E aqui tá muito aumentado, tá? Então, é um sagital de abdômen. Se for coluna, eu não preciso pegar a parte da frente do abdômen. Eu vou pegar somente a coluna, tá? Aqui. Primeiro. É um coronal de pulmão. Coronal de tórax, Tórax, isso. tá? E aqui. Ó, o osso ilíaco e o sacro. Aqui o tumor, que é o mesmo desse paciente, ó. Só que foi feito outro tipo de corte.
É um axial. Axial. Uhum. Axial de abdômen. Só que ele já está descendo lá embaixo, tá? Aqui um detalhe, ó. Vocês estão vendo? Tem uma imagem, tá bem escura na volta, e aqui eu tenho as ramificações do pulmão, né? Então, isso quer dizer o quê? Que é um pneumotórax, tá? O pulmão tá exprimido devido a um monte de ar que tem entre a pleura e o pulmão, tá? Aqui. Vamos testar a anatomia desse povo. É um coronal diacrômio? Coronal de ombro. Ó, o húmero, a escápula, tá? Então, nessa parte, a gente vai conseguir visualizar ombro, escápula e acrômio, tá? Nesse exame, eu consigo visualizar toda essa parte. Mas é chamado de ombro. Um coronal. O paciente está de frente para mim. Aqui tá fácil, vocês já disseram antes, né? Um sagital de coluna lombar. Aqui. Não é tão difícil, né? Diferenciar o axial, o coronal e o sagital. Ou é? Não, mas eu acho que quando começa a praticar, começa a confundir. Sim. Tu acha? Porque assim, ó. Aqui eu tô visualizando que é uma face. Tá? Se aqui tá o nariz, tá os cornetos, ó. O vômer, e eu tenho o seio maxilar, então esse paciente tá de frente para mim. É um corte coronal de face. Nesse, eu tô visualizando aqui, ó, que é o pulmão, tá? Tem a região cardíaca, com o mediastino, o externo e aqui a coluna. Então, é um axial, tá de cima para baixo. Axial de tórax. E aqui, eu estou visualizando o paciente de lado. Então, vai ser um sagital. Tá? Sagital de abdômen. Esse aqui a gente já viu, não é diferente. É Covid também, mas é de outro paciente. Covid são tudo igual. É um axial de tórax. Vocês acharam difícil? Mais ou menos. Mais ou menos, prof. É? O que vocês querem que eu volte? Vocês anotaram aí? Não sei se vocês têm como anotar. Ou depois assiste. Na verdade, assim, eu não achei difícil saber qual é o plano. Sim. Eu achei de A rede... O exame. que está demonstrando. Achou difícil o exame. A região que quer demonstrar, sabe? Tipo, por exemplo, essa do pescoço. Sim, sim. Mas é mais difícil de saber. Sim, sim. A parte. É que nem assim, é uma coisa que eu digo. A gente tem que saber a mesma coisa que o raio-x, a anatomia. Se eu vou fazer a região da cervical, eu não vou pegar face junto. Tá? Eu não tenho necessidade de pegar a mandíbula, maxila, seios da face. Eu vou cortar aqui, que vai ser minha cervical. Tá? Aí, se eu vou pegar toda a região, é porque eu quero visualizar a parte do pescoço junto. Então, se na imagem tá toda junto, não vai ser cervical, vai ser pescoço.
Tá? Que nem aqui. Se tivesse mais para cima, seria um abdômen, não só pelve. Tá? Se eu consigo visualizar os seios costofrênicos dos pulmões, é um hematoma de abdômen. Mas como eu não estou visualizando, então é um hematoma de pelve. Tá? Tudo tem que pensar o seguinte, o que eu estou vendo na imagem? Ah, se eu estou vendo a parte, a calota craniana, e não estou vendo mandíbula, então é um atomo de crânio. Se eu estou vendo do seio frontal para baixo, até a mandíbula, é um atomo de face. Tá? Por isso que vocês têm que saber bastante anatomia. A anatomia é fundamental. Em menos de 1 minuto vai cair. Então, eu faço um outro link para a gente continuar mais um pouquinho.